Fala galera, vocês estão no canal RB Computer, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o Ryzen 9800X 3D, nova CPU da AMD, lançado esses dias. Alguns canais aqui no Brasil já estão com a CPU, já fizeram seus testes e a conclusão deles é que é o melhor CPU que você tem atualmente em desktop para jogos. É uma pena que dificilmente o brasileiro vai conseguir botar a mão nessas CPUs, porque tudo isso aqui parece muito descolado da nossa realidade de quem está comprando Ryzen 5600, quando a AMD já está lançando 9800X 3D. Pessoal, antes da gente começar, cara, eu peço que vocês façam 3 coisinhas aí para me ajudar, se possível. Vocês sabem do problema que eu tive com a XP, né? E por conta disso, eu entrei em contato com o sub do canal, que tem um escritório, ele tá me ajudando com o meu problema. E ele conseguiu para mim uma parceria com a Avenue. A Avenue, se você não conhece, é uma empresa de investimentos no exterior que eu já uso já desde 2019, né? Então, agora, se você não tem uma conta na Avenue, você pode criar. Eu tenho um link de parceria lá, basta você criar sua conta lá se você ainda não investe no exterior e começar a investir. E caso você já tenha conta na Avenue, você pode me dar uma moral também e passar a sua conta para o meu gerenciamento, né? Que eu vou ganhar uma comissãozinha lá da Avenue e isso vai me ajudar bastante. Eu vou tratar disso com mais calma lá no canal principal, né? Eu vou falar disso lá ainda, mas se você me acompanha aqui lá, já fica com essa informação aí, se você puder me ajudar. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, cara, dia 10 agora é o nosso sorteio do PlayStation 5 Pro. Se você quiser participar, a gente vai estar ao vivo nesse canal aqui também, lá no canal principal e também na Twitch. A partir de um ticket você está participando, lembrando que o último vencedor do sorteio do PC levou com um ticket. Então, durante a live aí, dia 10, a gente vai estar aqui ao vivo para fazer o sorteio e a gente vai adentrar ali na Black Friday. E falando em Black Friday, o canal do PC do Fafá, o Fafá entrou em contato comigo, ele conseguiu uma parceria lá com o AliExpress, de tanto vender RX 580, ele conseguiu lá uma parceria no AliExpress, que é uma parada que o Ali tá fazendo com os influenciadores que mais vendem, né? Botando a cara ali dos influenciadores que mais vendem, e ele aqui da nossa área é o que mais vende. E ele pediu uma ajuda pra gente, porque com essa ajuda a gente vai conseguir descontos pra galera. Basta você entrar no link que vai estar aqui embaixo, vai aparecer lá os times dos influenciadores, você vai entrar no time do PC do Fafá e com isso você já vai garantir 5% de cashback para as compras que você fizer lá no AliExpress. Eu não sei se é para todas ou se é para uma compra só, né? Mas 5% é ok. Só que se o time dele ficar em primeiro lugar, com mais pessoas, esse cashback vai ser de 10%. Então, não custa nada ajudar, ele não vai estar roubando comissão de ninguém. Se você quiser comprar as coisas no meu link, pode continuar, mas basta você entrar lá no grupo dele, para caso ele vença isso, você tem aí os 10% de cashback. Eu já tô lá participando. Se vocês puderem fazer isso aí, agradeço e vamos lá pro vídeo. Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão. Salam aleikum, Siricanta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preço. Pra montar um PC Gamer poderoso, meu irmão, ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava $21 vai cair para $16. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Bom, pessoal, eu tava dando uma olhada aqui no Tech Power Up. Antes eu via todas essas notícias aqui, esses reviews que são mais técnicos lá no site do Anandetech, mas o site acabou. E aqui, né, é lógico que o Tech Power Up ele mantém a mesma qualidade. E se você tiver interesse, né, em entender um pouquinho mais sobre essa nova microarquitetura, que mudou pouco, né, são apenas melhoramentos que vêm sendo feitos desde o Ryzen de primeira geração, né? A diferença é que eles começaram a criar ali chiplet, né? Melhoraram as unidades de vetorização, de ponto flutuante, de inteiro, né? Aumentaram o tamanho do cache. A litografia também diminuiu, inclusive caiu de 5 nanômetros para 4 nanômetros agora. Eles mantiveram o mesmo I/O die da geração passada, né? Então, uma parte ali é exatamente igual ao Ryzen 7000, né? A parte de entrada e saída, porém
Porém, né, os novos CCDs ali, onde ficam as CPUs, né, as unidades físicas, eles foram atualizados, né, com os novos chips de 4 nanômetros da TSMC. A AMD, ela manteve exatamente a mesma quantidade de núcleos. Isso que já perdura lá desde o primeiro Ryzen de primeira geração, né? Por exemplo, o 9600 ele é de 612, o 9700 e o 9800 de 816, o 9900 de 1232 e o 9950 de 1224, né? E o 9950 de 1632. E agora a diferença é que essas CPUs aqui vêm com o 3D Cache de segunda geração, onde a AMD ela mudou ali a parte onde o 3D Cache ficava disponibilizado dentro do die, e isso ajudou ali na melhora de dissipação de calor, né? Porque a memória cache é uma memória muito rápida e é uma memória que faz a CPU esquentar bastante, né? Por isso os processadores 3D aí eles esquentavam bastante. Só que agora a galera que fez os testes estão falando, ó, essa CPU aqui melhorou bastante em relação ao consumo, né? E a temperatura também. Então, os primeiros 3D, 9800X 3D, e provavelmente aí no início do ano vai ter o 9900, 9950. Provavelmente, né, a maioria das pessoas aqui no Brasil não vão comprar, né? Mas o processador AMD ele reivindica 22% de melhoria, né, na potência e 6% de transistores a mais, né? E é claro, compatível com o socket AM5. Então, se você comprou ali um AM5 no início da geração AM5, você pode simplesmente fazer um upgrade de BIOS ali e já colocar as CPUs novas. Bom, aqui, cara, a gente tem algumas coisas muito mais técnicas que, na maioria das vezes, não influenciam na vida de um usuário final, por exemplo. Bom, os aumentos geracionais geralmente variam entre 10% e 19%, né? E a AMD, né, reivindica aqui 16% de melhora em relação ao Zen 4, né, que é o Ryzen 7000. Chega a isso? Pode ser que algumas aplicações cheguem, né? Mas é um CPU, né, como todos. Por exemplo, aqui eu tenho 7900X aqui e essa CPU aqui que grava para vocês é o 12700K. Cara, não faz diferença. Para você que vai jogar, por exemplo, quando eu tava aqui com o PC do sorteio, né, que era o 5700X, não dá diferença. Não dá diferença. Parece uma coisa muito, muito à frente, não do seu tempo, né, mas muito à frente dos softwares que a gente tem hoje em dia. Porque você tem uma CPU que é um cavalo e você não tem software para isso, principalmente para aquilo que ela é voltada, né? Os processadores 3D da AMD eles são voltados basicamente para jogos, né? Já que com outras aplicações que não se beneficiam tanto ali de memória cache, como renderização e tal, algumas aplicações mais profissionais, a outra CPU consegue ter um desempenho tão bom, né, o processador normal. Então, cara, se fosse algo que você fosse conseguir por um preço bacana, ok, né, mas aqui no Brasil vai ser muito difícil. Essa CPU, ela não tem nenhuma NPU, ou seja, não tem um chip dedicado para acelerador de inteligência artificial, né, não tem isso, mas a AMD diz também que os novos chips, né, Zen 5, eles são ali trabalhados para acelerar também aplicações de inteligência artificial. Aqui, cara, são vários detalhes, né, de aumento no OP Cache, aumento do tamanho das vias, né, aumento de 33%, né, na largura de banda, de despacho de instruções. Tem muita coisa aqui que, pô, se a gente fosse fazer um vídeo lendo isso aqui tudo, primeiro, a maioria das pessoas não ia entender, né, e no final das contas não dá tanta diferença assim. São melhoramentos, né? Por exemplo, eles vão aumentando o número aqui, por exemplo, ó. Como acontece em todos os núcleos de CPU x86 tradicional, há sempre uma divisão nas unidades de inteiro e ponto flutuante. O mecanismo Integer apresenta uma profundidade de fila de despacho, desativação, renomeação de registradores de 8 larguras. O agendador de inteiro tem mais simetria para simplificar as operações de separação, possui 6 unidades lógicas e aritméticas, com 3 multiplicadores e 3 unidades de
de filial. Aqui, como está traduzido, né? Unidade de filial. Além de 4 agendadores. O agendador suporta 56 entradas e o agendador da unidade lógica aritmética 82. Em comparação com a geração anterior, né? Que tinha uma combinação de 3 ALUs mais AGU de 24 entradas com o agendador de ALU dedicado de 24 entradas. Então, houve uma melhoria. O arquivo do registro físico é de 240/192 entradas contra 224/126 no Zen 4. Beleza. Aqui a gente tem algumas melhorias também que são bastante interessantes, né? Até porque a AMD chegou a pecar nisso daqui em muitas gerações, né? No Zen 2, no Zen 3, aí depois no 4 eles começaram a melhorar bastante. Então o Zen 4 ele já suporta a AVX 512, mas também com limitações. E esse aqui as coisas melhoram. A unidade de ponto flutuante do Zen 5 parece ter uma grande mudança no design, né? Ele foi projetado para executar instruções AVX 512 com um caminho de dados completo de 512 bits, em comparação com o anterior, né, que era de 256 bits, ou seja, você tinha que fazer 2 vezes ali para poder usar os vetores de 512 bits. Isso deve acelerar significativamente o AVX 512 e o VNNI, que são aquelas instruções da Intel, né, para rede neural, que é dos processadores Intel, mas o Ryzen ele também tem um conjunto de instruções novas para aceleração de inteligência artificial e outras instruções relevantes para aceleração de IA no núcleo da CPU. A FPU tem 4 pipelines de execução, com 2 pipelines de registro, e ela suporta 2 cargas de 512 bits, um armazenamento de 512 bits por ciclo e um FAT de 2 ciclos. Há atualizações na execução da FPU. Então você pode ver aqui que são melhorias, né, que são, é óbvio, bem-vindas, né? Por exemplo, aqui você diminui 2 vezes, né, ou dobra o desempenho, por exemplo, de instruções AVX 512, e alguns jogos, não do AVX 512, mas do 256, eles usam todos basicamente ali os mesmos registros, né? Mas é feita a renomeação desses registradores para quando você vai usar instruções mais largas, por exemplo, como o AVX 512. Então eles usam os mesmos registros, só que suportam um tamanho maior. Então, cara, tem várias mudanças aqui dentro dessa nova microarquitetura, né? Aqui também eu acho até que seja interessante a gente falar, né? A interface USB integrada com suporte a 3.2, até 2 portas de 10 gigabits por segundo, algumas portas 2.0 de interface legada, incluindo SPI, ESPI, GPIO, tá, e etc. Além disso, né, as atualizações de microcódigo dão suporte nativo aos DDR5600, né? Geralmente se recomenda para o Ryzen até 6.000 de memória DDR5, só que aqui, por exemplo, o meu ele tem uma memória 7600, só que você tem esse problema aqui, né? Quando você usa memórias mais altas, você tem que dividir, né, essa memória. A memória, o barramento ele não fica na mesma velocidade do Infinity Fabric, né? A memória ela não vai funcionar ali. Então, aqui no meu caso eu fiz um cálculozinho para chegar num sweet spot, né? Mas é sempre mais fácil você usar isso aqui 1 para 1 e botar a memória ali 6.000. Até porque a memória não dá tanta diferença assim. Quando a gente vem aqui, cara, para a parte de jogos, e isso aqui é uma coisa que eu acho completamente bizarra, porque para você mostrar o poder da CPU, você faz teste em jogos em 720p. E você entra aqui e você vê que a performance relativa, né, em jogos em 720p. É uma diferença que parece ser considerável, ó, quase 40% para um Ryzen 7700, né? Mesma coisa para o 7900. Aí tu vai descendo e fala, pô, minha CPU ela tá completamente defasada. Aqui 50%, será 60% de diferença para um Ryzen 5700X. Ok, né? Isso mostra que a CPU é realmente muito forte, né? Só que quando você vem aqui, porra, eu não vou jogar não vou jogar nenhum jogo em 720p. Eu quero jogar hoje em dia 1080p, ok. Mas o cara que tá pagando uma CPU dessa, né, ou o cara que tem uma 4090, cara não vai jogar em 1080p. Se você faz isso, você é maluco, né? Então quando a gente vem aqui para jogos em 1440p, por exemplo, você vê que a diferença é nula. Nula. Isso aqui é nulo. Você pega aqui um 5900X, 20% de diferença.
né? Se você tem uma 4090 que suporta Frame Generator, que suporta altíssimas resoluções, Ray Tracing, tem uma cacetada de CUDA cores, porra, eu comprei uma 4090 para jogar em 4K. E a diferença, cara, é nenhuma, né? Esse processador chegou aqui no Brasil custando, acho que R$4.000 na Pichau. E quando chegar na Kabum, na Amazon, a gente vai colocar lá no RB Store. Mas é algo que não faz o menor sentido. Infelizmente, cara. Infelizmente. Porque, salvo engano, vamos dar uma olhada aqui no preço dele, de lançamento. Vamos ver se ele diz aqui. Eu acho que ele diz aqui o preço, né, na introdução. Vamos ver. Ó, na introdução aqui a gente tem os preços das CPUs, né? Então a gente vem aqui nos novos Ryzen. $480. Né? Não é nada tão absurdo. $480, você que mora lá nos Estados Unidos, não é nada absurdo. O 7800X 3D, né, tá $450, são $30 a menos. Aí tem o 5800X aqui por $165. Quando a gente vê isso aqui, a gente fica até triste, né? Porque se você for um entusiasta lá fora, você consegue comprar. Mas você não pode ser um entusiasta aqui no Brasil, né? Porque você pagar $4.000 num processador, para você jogar em 4K, por exemplo, e ter 5% de diferença, 5%, você paga o triplo no processador em relação ao 5700X 3D, que tá aí R$1.000, e você tem 5% de diferença. Quando a gente vem aqui para as temperaturas, né, ok, né? Temperatura de 86 graus aqui, não vejo nenhum problema. Temperatura em load. Quando você vai jogar 60 graus, né? Então você não vai ter problema com isso. Aqui no Ryzen 7900X, eu, cara, nem olho a temperatura, né? Tudo bem que eu tenho um water cooler aqui da Corsair, né? Que é absurdo. Mas antes eu usava um da Deepcool, bem simples. Também nunca me preocupei com temperatura. Então eu sempre recomendo que você vai pegar um water cooler, pega um water coolerzinho ali de 240, Deepcool, Cooler Master, nada muito caro, não precisa, né? E não se preocupe com isso, que o processador esquenta mesmo e é isso aí. E beleza, overclock, não tem porquê, né? Não tem porquê. Cara, realmente é difícil eu falar dessas coisas aqui, porque é algo completamente descolado da realidade, não só do brasileiro, mas do mercado total. Não tô falando que a AMD tem que deixar de lançar, mas, por exemplo, a gente vê os jogos sendo baseado nos consoles, e o PS5 Pro, agora que foi lançado, o mais novo, é o melhor console que tem, ele ainda usa o CPU Zen 2. Então, ou seja, é um Ryzen, basicamente ele é um Ryzen 3700, mas com clock lá embaixo. Agora eles aumentaram para 3800, eu acho, o clock. Mas o que isso limita? Cara, limita você ter jogos onde você tem sistema de simulação de física mais bem feita, mais NPCs na tela, cenários mais vastos. Isso tudo dificulta que as empresas comecem a lançar coisas diferentes mesmo para computador, que possam tirar proveito de uma CPU dessa daqui. Porque essa CPU ela só serve para você jogar os mesmos jogos muito mais rápido. Só que você vai fazer isso? Vai jogar o CS com 2.000 quadros? Né? Aqui, depois do Frame Generator, que está funcionando absurdamente bem nos últimos jogos que eu joguei, eu tenho feito o seguinte: quando o Frame Generator funciona, eu travo em 120, né? Na minha placa aqui dá para fazer, a maioria é 4K, 120. Quando não é 4K, eu diminuo ali um pouco a resolução, ou mesmo o FSR. Mas prezo ali, já que a gente tem o Frame Generator, beleza. Agora, quando não tem o Frame Generator, eu criei uma resolução aqui, né, personalizada, com um frame rate de 85 Hz. Por quê? Porque a minha GPU, ela não fica lá em 100%, esquentando à toa, né? O jogo fica liso, como se fosse em 120. Pô, dá para perceber uma diferença? Até percebe, mas é mínima. E com isso, a minha CPU não esquenta tanto, a minha GPU não esquenta tanto, né? Corre menos risco de travamento, né? Porque quando a GPU está em 100%, se tiver algum problema, é mais propício que trave. E os jogos, eles puxam muito mais, né, da própria GPU do que da CPU. Eu, infelizmente, né, eu sou um entusiasta de hardware, infelizmente eu não consigo ver muito sentido nesses processadores, cara. Não consigo ver. É maneiro pra caralho. Tu vai ter um pouquinho de desempenho a mais? Vai ter um pouquinho de desempenho a mais. 5%? Vai ter um pouquinho de desempenho a mais, mesmo em 4K. Só que é muito caro e fica aquele sentimento de que quando é que vão usar essa porra? A vantagem é
Se você compra uma CPU dessa daqui, é uma CPU, cara, pra muito tempo. Não vou dizer pra vida aqui, porque seria muita ingenuidade da minha parte. Mas assim como um Ryzen 5700, ele serve muito bem até hoje, né? E quando eu digo serve muito bem, é o quê? Cara, todos os jogos ele consegue 60 quadros. E pra mim esse é o mais importante, né? Uma CPU dessa aqui vai durar quanto tempo, né? E além disso, por exemplo, o 5700X, ele ainda tem um upgrade, né, pro 5900X, pro 5900 3D, pro 5950, né, ainda tem um upgrade. E além disso, você ainda tem o Ryzen 7, que também tem os processadores 3D. Hoje em dia, né, até começa a valer a pena, mais a pena, porque, por exemplo, um 7500F, ele tem basicamente o mesmo desempenho ali de um 5700X 3D. Pode ser que um seja melhor em algumas coisas, o outro seja melhor em outras, mas em questão de upgrade, você pode botar uma placa-mãezinha aí B650M, pega um 7500F, daqui a um tempo você pega um 9800 3D se você quiser, né? No caso lá do AM4, você vai ficar preso ali na geração passada. Cara, eu queria muito que a gente visse diferença nos jogos que justificassem uma CPU dessa daqui e me fizesse ter vontade de ter, por mais caro que fosse. Mas eu ia ficar empolgado de ficar... Mas aí, pô, jogo novo. Olha esse jogo aqui, cara. Quantos NPCs na tela, quanta coisa acontecendo. Pô, tu chega ali numa cidade medieval, a vida tá acontecendo. Não é assim, né? Não é assim e não vai ser. Então, né, eu não consigo me empolgar mais com isso daqui, infelizmente. Hoje em dia, as GPUs, elas servem para fazer o desenho. O desenho precisa ser bonito, para que você sinta que tem vida. Mas o comportamento do mundo talvez seja mais importante até. E quem faz o comportamento do mundo funcionar, o universo do mundo funcionar, é a CPU. As empresas estão mais interessadas em lançar jogos, lógico, tem que rodar nos consoles, né, que é onde mais vende, mas no PC as empresas estão interessadas em fazer que os jogos rodem na maior quantidade de computadores possível. E por isso os jogos não evoluem. E aí eu pergunto para vocês, para que serve um processador desse? E assim como vocês que são entusiastas, eu também fico sem saber, né? E não consigo mais me empolgar, infelizmente. Beleza? Então, deixe suas opiniões aí, aqui embaixo, sobre tudo que eu falei, sobre o que você concorda, sobre o que você não concorda. Peço que você se inscreva no canal, entre no nosso grupo de promoções. Pô, você ajuda pra caralho fazendo isso. Vê o negócio da Avenue aí que eu falei pra vocês, o link vai estar aqui embaixo. Vê o lance do PC do Fafá também, que é interessante mais pra vocês, até, que vão ganhar ali 10% de cashback. E também não deixe de participar do nosso sorteio do PlayStation 5 Pro, beleza? Vou ficando por aqui. É nóis, tamo junto, um grande abraço. Até a próxima. Fui!